A área mais movimentada de São José abriga um espaço cobiçado pelos pássaros. Este é um dormitório das aves e o lugar escolhido por elas para reprodução. O local fica na foz do Rio Araújo. Para quem vem pela Avenida Beira-Mar de São José e segue em direção à Avenida Presidente Kennedy, em Campinas. A ave mais comum por aqui é o tapicuru, um pássaro preto com o bico grande e fino. Uma curiosidade é que no passado, esta ave só era vista em algumas regiões de Santa Catarina. Mas devido à destruição das florestas para a formação de pastagens e lavouras, ela se tornou comum em praticamente todas as regiões catarinenses. O tapicuru é conhecido por diversos nomes: tapicuru de cara pelada, maçarico de cara pelada, maçarico preto, maçarico do banhado, chapéu velho e frango d'água. A variação dos nomes se deve também aos diferentes locais do mundo em que habita, chegando a medir 54 centímetros e pesando até 600 gramas. A ave vive no Brasil, Argentina, Bolívia e em outros países. O tapicuru vive em brejos, margens de rios, banhados e campos. Nestes locais, se alimenta de vegetais, moluscos e caranguejos. As fêmeas e os machos não possuem diferenças aparentes. A fêmea põe de 1 a 6 ovos azuis esverdeados. Em até 23 dias, os ovos descascam. Os filhotes abandonam o ninho em até 3 semanas. A luz do dia está indo embora. Os tapicurus se reúnem em bandos, voam alto em direção ao local de repouso, na foz do Rio Araújo, em Campinas. Tem mais um bando chegando ali, são bandos enormes. E elas não param de chegar. A árvore começa a ficar pequena para tantas aves. E não tem apenas os tapicurus. Elas dividem o espaço com garças e outros pássaros. Nossa equipe acompanha as aves até o cair da noite. O relógio natural das espécies aproveita bem a luz do dia. A disputa é grande por um lugar nas árvores. Qualquer galinho faz a diferença neste apertado dormitório. Amanhece em São José, são quase 5 horas da madrugada. Acordamos cedo para acompanhar a rotina de quem desperta antes mesmo do sol nascer. Como você pode observar, é grande a agitação no dormitório. Em poucos segundos, as aves saem em revoada. Um espetáculo surpreendente. Agora, já passam de 5 horas da manhã, quando o sol se levanta no horizonte. Apenas algumas aves permanecem no dormitório. A maioria, filhotes, dando os primeiros voos e aprendendo a encontrar comida próximo ao ninho. Em poucos dias, estarão prontos para acompanhar o bando. Georgiane mora com a avó, ao lado do dormitório. Ela nasceu e cresceu aqui. As aves fazem parte do dia a dia da família. A gente já nem estressa, é como se estivesse dentro de casa, assim, é super normal, super tranquilo. A moradora conta que o hábito das aves em dormirem neste local começou pouco depois do ano de 2010. A minha avó tem 80 e poucos anos, vai fazer 55 anos que ela mora aqui, mas eles são recentes, acho que menos de 10 anos, eu acho, um pouco menos, né? Por aí, não faz muito tempo. Eu pergunto então se há mais barulho no dormitório ou na frente de casa. Georgiane responde com convicção. Na frente de casa é muito mais barulho. O lugar já virou praticamente um ponto turístico. Quem passa em frente ao dormitório não resiste à beleza e ao comportamento das aves. O barulho dos pássaros, eu acho que é uma coisa assim que a gente não tem explicação. Elas andam em união, todas quase uma colada com a outra. E, na verdade, eu nunca vi aquilo ali quando era gurizão, jovem, né? Hoje eu tenho 54 anos e agora que eu comecei a ver esses passarinhos aí, eu nunca tinha visto. Para entender melhor o comportamento destas aves, nós fomos conversar com a ornitóloga Lenir do Rosário. Ela estuda os pássaros desde 1978. O trabalho resultou no site e no livro
Aves de Santa Catarina, publicado em 1996. O que mais surpreende é que a ave mais comum por aqui, o tapicuru, não foi registrado entre as 596 espécies catalogadas em Santa Catarina. Até a edição do meu livro, 1996, eu não tive registro de tapicuru. Andei pelo estado inteiro, se registrava um outro parente dele da mesma família, o caraúna, em alguns poucos lugares, mas o tapicuru não foi encontrado pelo menos até 96. Lenir explica que as primeiras aparições da ave na região ocorreram em 2004. Foram no aterro ali da Via Expressa Sul. E a partir de então, vários indivíduos começaram a ser observados pelos gramados da universidade, do centro da cidade, Beira-Mar Norte, enfim, onde tinha áreas gramadas, se observava o tapicuru. Hoje, as aves estão espalhadas por toda a região e em grande número. Os espaços urbanos com áreas verdes gramadas podem ter favorecido a expansão dos tapicurus. Alguns pesquisadores verificaram que justamente o aumento da antropização, da redução da vegetação nas áreas, acaba aumentando a presença da espécie, gerando habitats, propícios para a espécie. Isso acontece justamente porque algumas áreas que antes tinham vegetação, que não é o hábitat específico dela, passam a ter disponibilidade de ambiente para forrageamento. É uma ave que se alimenta muito de pequenos animais, vermes em canais, onde até a oxigenação é pouca. E ele retira esses pequenos animais das margens para se alimentar. Apesar das transformações do homem na natureza, as espécies se adaptam e se multiplicam. A foz do Rio Araújo, mesmo diante dos problemas da urbanização, ainda dispõe de árvores e outras vegetações que atraem os pássaros. A presença atual das árvores no local, ela acaba formando uma área propícia para o estabelecimento da espécie. E mesmo que o rio tenha sido alargado e ele tenha uns problemas de assoreamento ali no local, os bancos de areia que são formados nessas áreas, eles são justamente áreas onde possivelmente os filhotes podem ficar para poder se estabelecer e aprender esse hábito alimentar de ir buscando a comida, forrageando e fuçando a lama. Mesmo que você tenha poluição dentro da água, é uma área onde você tem um contato do mar com a água doce, então você acaba tendo uma pequena diluição desses contaminantes, e tirando os contaminantes industriais ou, enfim, combustíveis que são mais problemáticos e acabam causando mais dano tóxico na vida marinha, e não só na marinha, mas você tem a sobrevivência de outros pequenos crustáceozinhos, artrópodes, de larvas de insetos de maneira geral, e que acabam também servindo de alimento. A vida ganha força, prospera e cumpre a missão, mesmo diante das adversidades. Isso, para a gente, é um sinal, na verdade, um aprendizado de que a vida ela pode prosperar em meio à adversidade. Estimular isso é uma das formas de recuperar uma área hoje degradada. Não necessariamente a gente precisa restaurar as condições originais que a área do Rio Araújo tinha em 1938, com as imagens que a gente tem de dirigível do Exército dos Estados Unidos, que mostram o rio ainda serpenteando pela planície. É possível que você tenha uma recuperação parcial, mas que recupere condições para que as espécies voltem a se estabelecer, seja através da formação de puleiro, ou algumas espécies que se movimentam menos, que elas possam caminhar ao longo do rio. Então, sim, a presença dele ali é um bom sinal de que alguma coisa está bem feita, alguma coisa está encaminhando num bom sentido. Até quando os tapicurus vão permanecer neste local, não é possível prever. As aves também parecem não se preocupar. Elas seguem simplesmente a missão, se adaptam, voam longe e se multiplicam.